Em um campo de batalha desolado, 4 guerreiros corajosos ficam frente a frente com o Rei Demônio em uma batalha final que decidirá o destino do mundo. Os 4 lutam juntos, combinando sua magia, esgrima e trabalho em equipe contra o poderoso inimigo. Apesar da força avassaladora do Rei Demônio, eles se recusam a desistir e continuam avançando. À medida que a batalha chega ao seu clímax, o herói de cabelos loiros encontra uma brecha e enfia sua espada profundamente no corpo do Rei Demônio. Imediatamente depois, o mago do grupo libera um enorme feitiço de relâmpago que atinge o Rei Demônio com uma força incrível. Já tendo sofrido inúmeros ferimentos durante a batalha, o Rei Demônio não consegue mais suportar os danos. Ele solta um último grito antes de cair pesadamente no chão. Por um momento, um dos guerreiros fica paralisado de incredulidade, achando difícil acreditar que eles realmente conseguiram derrotar o Lorde Demônio. Algum tempo depois, uma grande cerimônia é realizada para homenagear os guerreiros que salvaram o mundo. Os 4 guerreiros se ajoelham orgulhosamente diante do rei, enquanto multidões se reúnem para celebrar sua vitória sobre o Rei Demônio. Para reconhecer suas conquistas, o rei lhes concede o título dos 4 imperadores, um título reservado apenas aos maiores magos do reino. Um dos guerreiros, chamado Eftal, fica completamente chocado com o anúncio. Ele sabe que ao longo da história apenas pessoas de famílias nobres tiveram permissão para conquistar o título de imperador. Por causa disso, ele mal consegue acreditar no que está ouvindo. Ele admite que a recompensa é maior do que qualquer coisa que jamais poderia ter imaginado. Então, o rei se aproxima pessoalmente de Eftal e fala com ele diante de todos. Ele explica que, embora Eftal talvez não seja o mago mais forte do mundo, suas contribuições e conquistas são inegáveis. Por essa razão, ele conquistou o direito de portar o título de imperador. A partir deste dia, ele será conhecido como o Imperador dos Relâmpagos. Ao ouvir essas palavras, Eftal cai em lágrimas. A multidão explode em aplausos enquanto ele luta para conter suas emoções. Depois de passar 40 anos estudando e dominando a magia, todo o seu trabalho duro finalmente foi reconhecido. Eftal deixa a cerimônia sentindo-se mais orgulhoso do que nunca. Pela primeira vez em sua vida, ele sente que todos os seus sacrifícios e esforços realmente valeram a pena. Vários anos se passam desde aquele dia, e Eftal agora é um homem idoso. Certa manhã ele fica do lado de fora, olhando em silêncio para os campos abertos. Então, uma jovem chamada Merlin se aproxima dele e informa educadamente que o café da manhã está pronto e esperando por ele lá dentro. Cerca de 1 hora depois, Eftal é visto ensinando seus alunos a manter um círculo mágico. Os alunos se concentram cuidadosamente enquanto tentam manter seus círculos ativos pelo maior tempo possível. Durante o exercício, um aluno perde a concentração e acidentalmente faz seu círculo mágico desaparecer. Eftal percebe imediatamente e diz ao aluno para não desistir. Ele explica que manter o foco é uma das habilidades mais importantes que um mago pode aprender. Se ele não consegue manter um círculo mágico ativo enquanto está parado, então nunca será capaz de manter um enquanto entoa feitiços durante uma batalha. Incentivado pelas palavras de Eftal, o garoto rapidamente começa a tentar novamente. Depois de algum tempo, Eftal finalmente encerra o exercício. Os alunos desfazem seus círculos mágicos e se preparam para a próxima lição. No entanto, em vez de deixá-los descansar, Eftal imediatamente sugere que passem para a prática de feitiços de nível 4. Antes que a aula possa continuar, Merlin de repente se manifesta. Ela aponta que Eftal parece exausto e diz que ele deveria fazer uma pausa e descansar um pouco. No entanto, Eftal simplesmente ignora sua preocupação dela e insiste que não está cansado de jeito nenhum. Ainda assim, a expressão preocupada no rosto de Merlin faz com que ele pare por um momento. Ver a expressão dela o faz lembrar do dia em que se conheceram pela primeira vez. Seus pensamentos voltam muitos anos, para a época logo depois que seu grupo derrotou o Lorde Demônio. Durante aquele período, ele encontrou Merlin ainda bebê. Ela havia sido deixada sozinha depois que sua mãe foi morta durante o conflito envolvendo o grupo dele. Lembrar daquele dia enche Eftal de culpa. Ele se pergunta em silêncio se Merlin passaria a odiá-lo caso algum dia descobrisse a verdade sobre a guerra e percebesse que ele matou tantos membros do clã dela. Depois de um momento, ele afasta esses pensamentos e volta sua atenção para o presente. Eftal diz aos alunos para continuarem praticando sua magia de nível 4. Antes que alguém possa começar, Merlin se manifesta mais uma vez. Com um sorriso confiante, ela declara que está pronta para começar a aprender magia de nível 6. Afinal, ela é uma das alunas mais talentosas de Eftal. Eftal não consegue evitar ficar impressionado com a confiança e a ambição dela. Mesmo assim, ele gentilmente diz que não há motivo para se apressar tanto. Ele garante que ela aprenderá esses feitiços de nível mais alto, eventualmente, mas que por enquanto deve se concentrar no básico. Após o treinamento, Merlin segue sozinha para o fundo da floresta. Ela está determinada a derrotar a fera que vive dentro de uma caverna próxima.
próxima. Em sua mente, derrotar um monstro tão poderoso provaria que ela é a melhor aluna de Eftal. Mais importante ainda, ela acredita que se ficar forte o bastante para ensinar outras pessoas por conta própria, Eftal finalmente poderá parar de trabalhar tanto e descansar como merece. Infelizmente, tudo dá errado quase imediatamente, pois a fera é muito mais forte do que Merlin esperava. Não demora muito para ela se ver correndo pela floresta enquanto é perseguida por uma gigantesca besta parecida com um lobo. Merlin já tentou usar magia de nível 4 contra ela, mas não causou nenhum dano, o que a faz entender que precisará de algo mais poderoso. Percebendo que seus feitiços normais são inúteis, Merlin decide que só lhe resta uma opção. Ela começa a entoar um feitiço de nível 6, mesmo nunca tendo conseguido conjurar um antes. Para sua surpresa, o feitiço realmente funciona, e ela lança um raio de nível 6 diretamente contra o monstro. A explosão sacode toda a área e enche a floresta de fumaça e poeira, fazendo Merlin se convencer de que finalmente venceu. Então, a fera sai da fumaça completamente ilesa. Antes que Merlin consiga reagir, a criatura a golpeia com uma força tremenda. Ela cai no chão e luta para conseguir se levantar. O enorme lobo se aproxima lentamente dela e se prepara para devorá-la. Naquele momento, Merlin começa a aceitar que vai morrer. Quando a fera está prestes a atacar, Eftal aparece de repente e a salva no último segundo. Eftal imediatamente a repreende por ter entrado sozinha na floresta. Envergonhada, Merlin começa a pedir desculpas sem parar. Eftal diz que ela tem mais talento e potencial do que qualquer um de seus outros alunos. No entanto, ele a alerta para não ficar obcecada em ganhar poder rápido demais. Se ela avançar depressa sem construir uma base adequada, esse poder poderá facilmente escapar por entre seus dedos. Enquanto conversam, Merlin percebe de repente que a fera de antes ainda está viva e parada bem atrás de Eftal. No entanto, ele nem sequer se assusta. Sem se virar, ele conjura calmamente um feitiço de relâmpago de nível 10. Uma enorme descarga de eletricidade irrompe de seu corpo e destrói a fera instantaneamente. Mais tarde naquela noite, Merlin não consegue parar de falar sobre como Eftal parecia incrível quando salvou sua vida, mas Eftal acaba mandando que ela pare de falar e vá dormir. Merlin finalmente cede e começa a caminhar em direção à sua cama, porém ela de repente se vira e vê Eftal tossindo sangue. Há vários anos ele sofre de uma doença incurável e seu estado vem piorando gradualmente. A expressão preocupada no rosto de Merlin faz Eftal perceber algo. Ela sabe sobre sua doença há muito tempo. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual ela vem se esforçando tanto para ficar mais forte. Merlin pede baixinho que Eftal cuide melhor de si mesmo e descanse o máximo possível. Ele diz a ela que não lhe resta muito tempo. Por causa disso, não tem vontade de passar os anos que lhe restam deitado em uma cama, esperando pelo fim. Em vez disso, ele quer passar o tempo que ainda tem fazendo aquilo de que mais gosta. Ele quer continuar ensinando alunos talentosos como ela e ajudá-los a se tornarem grandes magos. Eftal admite que sempre quis se tornar um mago mais forte. Ouvir isso deixa Merlin confusa porque, pelo que ela sabe, ele já é o mais forte. Afinal, ele recebeu o título de Imperador dos Relâmpagos. Eftal diz que entende porque ela pensa isso, mas a verdade é diferente. Embora fosse o mais velho entre os imperadores e tivesse alcançado muitas grandes conquistas, sempre houve uma diferença clara entre ele e alguns membros de seu grupo. Por causa disso, ele nunca se considerou verdadeiramente o mais forte. No dia seguinte, um dos alunos de Eftal bate à sua porta e o informa que o Imperador das Chamas finalmente concluiu sua pesquisa sobre aptidão mágica. Curioso, Eftal lê o documento. Ele logo descobre que o Imperador das Chamas encontrou uma maneira de determinar a aptidão mágica de uma pessoa. Isso era algo que as pessoas acreditavam ser impossível. Então Eftal imediatamente o elogia, chamando-o de gênio. Querendo testar o novo método imediatamente, Eftal coloca um dos fios de cabelo de Merlin dentro de um tubo de ensaio e realiza o experimento. As cores que aparecem dentro do tubo revelam a força de suas afinidades mágicas. Os resultados mostram que ela possui aptidão de rank, esse tanto para magia de vento quanto para magia de água, o que é extremamente impressionante. Ela também possui aptidão de rank B para magia de fogo e aptidão de rank C para magia de terra. Como Eftal criou Merlin desde que ela era bebê, ele consegue perceber que os resultados do teste estão corretos. Antes dessa descoberta, os alunos precisavam passar anos estudando feitiços básicos de cada elemento mágico. Somente depois de praticar bastante é que os professores conseguiam ter uma ideia aproximada de quais eram os talentos naturais de uma pessoa. Com esse novo teste, porém, eles podem determinar a aptidão de alguém desde o momento em que nasce. Isso tornará o treinamento muito mais eficiente e ajudará pessoas talentosas a ficarem mais fortes muito mais rápido. Então Eftal pede para fazer o teste em si mesmo. Merlin diz imediatamente
que não há necessidade, pois seus resultados obviamente estariam no máximo. No entanto, Eftal insiste. Ele explica que mesmo que nunca pudesse alcançar o nível mais alto da magia, pelo menos quer saber se algum dia teve o talento necessário para isso. O teste é realizado, mas o resultado volta completamente sem cor. Um dos alunos verifica as instruções e explica que um resultado sem cor significa que a pessoa não possui nenhuma aptidão mágica. Ele rapidamente acrescenta que deve haver algum erro, pois Eftal é um dos magos mais fortes vivos. Por um momento, Eftal perde a compostura. Ele pede que o teste seja realizado novamente. Os alunos repetem o procedimento várias vezes, mas o resultado nunca muda. Todos os testes voltam sem cor. Enquanto encara os resultados, Eftal começa lentamente a entender algo. Ele se lembra de como aprender magia sempre levava mais tempo para ele do que para todos os outros. Lembra de como os outros imperadores o superavam constantemente, apesar de todo o seu esforço. Pela primeira vez ele percebe a verdade. O motivo de sempre ficar para trás era porque ele não tinha absolutamente nenhuma aptidão mágica. A revelação o destrói completamente. Ele começa a tossir violentamente, e Merlin corre até ele para ver se está bem. Mais tarde ela bate à sua porta e diz que quer levar um pouco de água para ele, mas Eftal simplesmente manda que ela fique de fora. Deitado sozinho na cama, ele reflete sobre sua vida. Ele se lembra do sonho que carregou por décadas, alcançar o nível mais alto da magia. Agora esse sonho foi completamente destruído. Não importava o quanto se esforçasse, ele nunca teve o talento necessário para alcançar esse objetivo. A frustração se torna insuportável. Ele pensa em como se sente patético, e em como todos os seus esforços não levaram a lugar nenhum. De repente, ele sofre um ataque cardíaco. Naquele momento, uma de suas habilidades, chamada Segunda Reencarnação, é ativada. Sua versão mais jovem aparece em um estranho espaço vazio, e se vê diante de uma entidade divina. Olhando ao redor, ele comenta que mais de 50 anos se passaram, e admite que havia se esquecido completamente da Segunda Reencarnação. Ele fala com a entidade, e a lembra de que foi ali que se conheceram pela primeira vez, depois que ele morreu em outro mundo há muito tempo. A deusa diz a ele que finalmente chegou a hora de sua segunda reencarnação. Antes de enviá-lo embora, ela o lembra de que pode escolher duas habilidades bônus. Ela recomenda uma habilidade chamada Crescimento em Dobro, que permitiria que ele melhorasse 2 vezes mais rápido. No entanto, Eftal recusa a oferta. Ele diz que o conhecimento mágico que já possui é suficiente. Se receber tempo suficiente para trabalhar duro e melhorar, então não precisa de nenhuma vantagem especial. A deusa fica impressionada com sua resposta. Ela sorri, deseja boa sorte a ele e o envia para um novo mundo. Um momento depois, Eftal acorda no corpo de um menino. Ele se senta de repente enquanto as memórias começam a inundar sua mente. Ainda confuso, ele desce as escadas e é imediatamente recebido por sua mãe, que o abraça calorosamente e diz que o café da manhã está pronto. Enquanto come com ela, suas memórias continuam voltando até que tudo finalmente fica claro. Ele percebe que essa agora é sua terceira vida. Determinado a não desperdiçar essa oportunidade, Eftal faz uma promessa a si mesmo. Desta vez ele dominará a magia custe o que custar. Infelizmente, ele logo descobre que ainda não possui nenhuma aptidão mágica nessa nova vida. A notícia destrói suas esperanças, e ele começa a acreditar que mais uma vez ficará limitado à magia de nível 10, assim como antes. Um dia, enquanto está deitado em um campo pensando em seu futuro, ele de repente ouve uma grande comoção. Ao olhar para cima, vê um dragão enfurecido voando pelo céu enquanto um grupo de cavaleiros o persegue desesperadamente. Sem pensar, Eftal começa a correr atrás deles. No entanto, ele para rapidamente e se lembra de que tem apenas 4 anos de idade. Não há nada que ele possa fazer de forma realista em seu corpo atual. Enquanto observa o dragão se afastar voando, ele começa a pensar nos feitiços de nível 10 que criou durante sua vida anterior. Quase por instinto, ele junta os dedos e, para seu choque, o feitiço é ativado instantaneamente. Uma poderosa explosão corta o céu e atinge o dragão diretamente, derrubando a enorme criatura com um único ataque. Eftal encara incrédulo o que acabou de acontecer, mas então a verdade finalmente o atinge. Mesmo tendo renascido em um novo mundo, ele ainda possui as mesmas habilidades e o mesmo poder que tinha em seu auge na vida anterior. Com o passar do tempo, Eftal passou a maior parte dos dias estudando e pesquisando tudo o que podia. Durante suas pesquisas, ele descobriu que o mundo em que vivia era, na verdade, o mesmo mundo de sua vida anterior. A única diferença era que mais de 400 anos haviam se passado desde então. Na manhã seguinte, o irmão mais velho de Eftal, Frazier, chega à casa. Ele traz algum dinheiro para ajudar a pagar as despesas diárias da família e os mantimentos da casa. Depois disso, Frazier percebe Eftal sentado em silêncio, segurando um livro difícil de magia nas mãos. Ele fica impressionado ao ver que alguém tão jovem consegue ler e entender um livro tão avançado. Eftal simplesmente responde que
ele gosta de ler livros assim, porque os acha incrivelmente interessantes. Ao ouvir isso, Fraser sorri. Ele promete que na próxima vez que vier visitá-los, trará ainda mais livros de presente para Eftal. Fraser fica realmente impressionado com o amor de Eftal pelo aprendizado. Ele diz que se o pai deles pudesse ver aquilo, certamente ficaria orgulhoso. Ao ouvir essas palavras, Eftal fica curioso. Ele pergunta quando finalmente terá a chance de conhecer o pai. Infelizmente, Fraser explica que o pai deles é extremamente ocupado e raramente tem algum tempo livre. Na verdade, desde que Eftal nasceu neste mundo, ele nunca encontrou o pai nenhuma única vez. Seu pai é o Duque Orcott, uma das pessoas mais importantes do Reino de Azul e uma figura altamente respeitada no campo da magia. Sem que ninguém mais soubesse, o Duque Orcott também era um descendente direto do próprio Eftal em sua vida anterior, quando ele era conhecido como o Imperador do Relâmpago. Por causa disso, Eftal sempre teve curiosidade de saber que tipo de pessoa seu descendente era. Infelizmente, a mãe de Eftal nasceu sem qualquer aptidão mágica. Por isso, a esposa principal do Duque Orcott e suas outras amantes a desprezavam desde o início. Elas chegaram até mesmo a considerar Eftal um erro, pois ele também nasceu sem nenhuma afinidade mágica. Os dois foram tratados tão mal que no fim foram expulsos e forçados a viver em uma área remota, longe do restante da família. Como resultado, o Duque Orcott e suas outras esposas nem sequer reconhecem Eftal como parte da família. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual ele nunca teve permissão para conhecer o próprio pai. Fraser, porém, é o segundo filho da esposa principal do Duque Orcott. Depois de descobrir o tratamento injusto que Eftal e sua mãe haviam recebido, ele sentiu pena dos dois e decidiu ajudá-los sempre que pudesse. Apesar de tudo o que acontecia ao seu redor, Eftal sinceramente não se importava muito com os problemas da família. Desde que tivesse a chance de estudar magia novamente, ele já estava satisfeito. Algum tempo depois, a família se senta junta para tomar chá. Durante a conversa, Fraser pergunta a Eftal o que ele pretende fazer no futuro, depois de passar tanto tempo estudando. Sem hesitar, Eftal diz animadamente que assim que tiver idade suficiente, pretende se matricular na academia de magia e se dedicar ao estudo da magia. Antes que ele consiga terminar de falar, porém, sua mãe rapidamente cobre sua boca. Ela lembra Fraser de que Eftal nasceu igual a ela e não possui absolutamente nenhuma aptidão mágica. Por causa disso, ela acredita que ele provavelmente acabará estudando esgrima, ou talvez se matriculando em uma escola militar quando crescer. Fraser se anima ao ouvir essa sugestão. Ele lembra a mãe de Eftal de que ele próprio se formou no topo de sua turma na escola militar, então acredita que esse caminho ainda poderia levar Eftal a um futuro brilhante. Fraser admite que originalmente escolheu a escola militar porque queria se rebelar contra o fato de crescer em uma família famosa pela magia. No entanto, olhando para trás agora, ele acredita que tomou a decisão certa no fim das contas. Como tinha bastante tempo livre naquele dia, Fraser decide ensinar a Eftal os fundamentos da esgrima. Os dois passam a tarde treinando juntos, e Fraser lhe mostra pacientemente as técnicas corretas. Enquanto praticava, Eftal se lembra de algo de sua vida anterior. Fraser sempre lhe ensinava a educação básica e ciência militar, além de incentivá-lo constantemente a frequentar a escola militar em vez de seguir o caminho da magia. Depois de treinar por um tempo, Eftal finalmente reúne coragem para falar. Ele diz a Fraser que realmente quer frequentar a academia de magia. Fraser se ajoelha para poder falar com Eftal cara a cara. Ele o lembra gentilmente de que nasceu sem qualquer aptidão mágica. Eftal diz que já sabe disso. No entanto, ele também aponta que ainda é capaz de usar magia e que ainda possui mana. No fundo, Eftal acredita que, se puder estudar na academia de magia, talvez finalmente descubra o segredo para ultrapassar os limites que o impediram de avançar por tanto tempo. Depois de ouvir o pedido sincero de Eftal, Fraser se levanta lentamente e lhe faz uma proposta. Ele diz que está prestes a lançar um feitiço. Se Eftal conseguir copiar o feitiço de qualquer forma, Fraser o recomendará pessoalmente para ser admitido na academia de magia. Na verdade, Fraser espera completamente que Eftal fracasse. Ele acredita que quando Eftal perceber a diferença entre ele e os verdadeiros magos, finalmente entenderá os limites de suas próprias habilidades. Fraser recita calmamente um encantamento mágico antes de lançar um feitiço cortador de vento de nível 2. A lâmina de vento avança e corta limpidamente uma árvore próxima, derrubando-a. Eftal observa o feitiço e se surpreende com o quão simples ele é. Sem hesitar, ele recria exatamente o mesmo feitiço. Ele não apenas o copia perfeitamente, como também o fortalece até o nível de um feitiço de nível 4. A enorme lâmina de vento atravessa a área e destrói várias árvores em um único ataque. Fraser fica parado, completamente incrédulo. Ele não consegue entender como Eftal, alguém que supostamente não possui aptidão mágica, foi capaz de lançar um feitiço tão poderoso. Eftal não tem intenção
intenção alguma de revelar a verdade. Ele não pode explicar que todo o seu conhecimento e experiência mágicos vieram das memórias de sua vida anterior através da reencarnação. Eftal simplesmente diz que não tem muita certeza de como consegue usar magia dessa forma. Pelo que sabe, ele apenas consegue fazer isso naturalmente, e não tem nenhuma explicação real para o motivo. Então acrescenta casualmente que é capaz de lançar magias de até nível 10. No momento em que Frazier ouve isso, fica tão chocado que desmaia imediatamente. Até então, Eftal nunca havia mostrado sua magia a ninguém. Porém, depois de ver a reação de Frazier, ele percebe que algo deve ser muito diferente na era atual da magia. Seus pensamentos voltam ao dia em que derrotou o dragão com um único feitiço de relâmpago. Os cavaleiros que testemunharam aquilo não conseguiam nem acreditar no que tinham visto. Em vez de pensarem que era simplesmente uma magia poderosa, presumiram que só podia ser um milagre enviado por Deus. Enquanto Frazier continua inconsciente na cama, Eftal passa as horas seguintes pensando em tudo o que aprendeu sobre os últimos 400 anos. Depois de juntar todas as peças, ele chega a uma conclusão clara. O nível geral da magia caiu drasticamente desde sua vida anterior. Ele também percebe que lançar feitiços sem recitar um encantamento se tornou extremamente raro nesta era. Isso explica por que Frazier ficou tão chocado ao vê-lo usar magia com tanta facilidade. A partir daquele momento, Eftal decide que esconder suas verdadeiras habilidades é a escolha mais segura. Eventualmente, Frazier desperta de repente. Mesmo depois de abrir os olhos, ele ainda está abalado com a facilidade com que Eftal conseguiu lançar aquele feitiço. Tentando evitar qualquer problema, Eftal diz calmamente para ele relaxar. Ele insiste que tudo de que Frazier se lembra não passou de um sonho estranho. Para surpresa de Eftal, Frazier realmente acredita na história. Por causa disso, Eftal consegue continuar treinando em segredo sem que ninguém fique desconfiado. Para manter Frazier feliz, Eftal também finge que aceitou a ideia de frequentar a escola militar em vez da academia de magia. Como parte de seu treinamento, Frazier continua ensinando esgrima a ele. Durante as práticas, Eftal é derrotado repetidas vezes. No entanto, cada derrota apenas o motiva a trabalhar ainda mais duro. Em vez de desanimar, ele usa cada derrota como mais um motivo para se tornar mais forte. Quando chega aos 10 anos de idade, a esgrima de Eftal melhora drasticamente. Ele corta facilmente um enorme tronco ao meio com um único golpe, mostrando o quanto ficou mais forte. À medida que suas habilidades continuam melhorando, Eftal começa a pensar que se tornar o espadachim mágico mais forte do mundo talvez não seja um objetivo ruim, afinal. A essa altura, Frazier já vinha ensinando esgrima a Eftal 3 vezes por semana. Porém, naquele dia em particular, Frazier decide que finalmente chegou a hora de dar a Eftal uma lição especial. Frazier apresenta Eftal a um homem enorme e musculoso chamado Moria, o antigo comandante dos Cavaleiros do Reino de Azul. Sem perder tempo, Moria desafia Eftal imediatamente para um duelo. Ele diz para Eftal não se conter e atacar com tudo no que tem. Enquanto Moria caminha calmamente até o centro do campo de treinamento, Eftal acha difícil fazer o primeiro movimento. A aura esmagadora de Moria é tão intimidadora que o deixa paralisado por um momento. Vendo Eftal hesitar, Moria presume que ele não passa de uma criança fraca. Ele avança direto contra ele, esperando terminar a luta com um único ataque. No último segundo possível, Eftal desvia. Usando magia de fortalecimento físico para reforçar o próprio corpo, ele contra-ataca rapidamente com vários golpes limpos, conseguindo surpreender Moria. À medida que o duelo continua, Moria percebe que Eftal é muito mais talentoso do que esperava. Ele entende imediatamente por que Frazier o admirava tanto. Frazier concorda e explica que, embora Eftal não tenha aptidão mágica, ele possui um controle incrivelmente suave sobre o mana que flui por seu corpo. A batalha continua, mas pouco a pouco, Moria começa a empurrar Eftal para a defensiva. Percebendo que está sendo dominado, Eftal decide usar uma técnica que aprendeu durante uma de suas vidas anteriores. Ele pega Moria de surpresa, joga-o por cima do ombro e o arremessa diretamente contra o chão. Com isso, Eftal vence o duelo. Moria aceita a derrota sem reclamar. Ele ri, dá um tapinha na cabeça de Eftal e diz que ele passou no teste com sucesso. Então Frazier se aproxima e revela a verdade. Ele explica que Moria é na verdade o diretor da Academia de Ciências Militares de Azul. Como Moria ficou impressionado com o desempenho de Eftal, ele passou oficialmente no teste de admissão e agora tem uma vaga garantida na academia. Eftal é pego completamente de surpresa. Tudo aconteceu tão rápido que ele começa a se perguntar como as coisas chegaram àquele ponto. Alguns anos depois, uma forte tempestade começa. Enquanto todos ficam dentro de casa para evitar a chuva, eles percebem Eftal do lado de fora e simplesmente assumem que ele está continuando seu treinamento de esgrima. Na realidade, Eftal foi para o fundo da floresta praticar secretamente sua magia de nível 10.
vez. Ele libera um gigantesco feitiço de relâmpago que atinge o chão com uma força incrível. A explosão é tão poderosa que Fraser confunde aquilo com um raio natural e corre imediatamente para a floresta para se certificar de que Eftal está seguro. Depois de confirmar que nada aconteceu com ele, Fraser lembra Eftal de que ele agora tem 14 anos. Isso significa que, quando completar 15 anos, ele começará oficialmente a frequentar a Academia de Ciências Militares. O problema é que Eftal não tem nenhum desejo de ir para lá. Ele sabe que a vida na academia só se tornará mais difícil porque ainda não possui aptidão mágica. Em vez disso, ele planeja sair de casa assim que completar 15 anos e viajar sozinho para perseguir seu sonho de se matricular na Academia de Magia. Pouco tempo depois, a mãe de Eftal recebe a notícia de que o pai dele quer vê-lo. Cheia de alegria, ela o abraça, acreditando que isso finalmente dará a Eftal a chance de conhecer o pai pela primeira vez. Porém, Eftal já não se sente animado com essa ideia. Depois de ser ignorado durante toda a vida, ele não vê motivo para querer ter uma relação com alguém que nunca o reconheceu. Mesmo assim, ver o quanto sua mãe e Fraser estão felizes o faz mudar de ideia. Em vez de fugir, ele decide seguir em frente com a escola militar. No dia seguinte, Eftal recebe um convite especial e viaja até a mansão de seu pai. Apesar de tudo o que aconteceu, ele ainda está um pouco animado para finalmente conhecer o homem que também é seu descendente de sua vida anterior. Infelizmente, o encontro acontece exatamente ao contrário do que ele esperava. No momento em que ficam frente a frente, o Duque Orcott despreza Eftal e imediatamente o chama de vergonha, apenas porque ele nasceu sem qualquer aptidão mágica. Ao ouvir essas palavras, Eftal rapidamente decide que seu pai não passa de um idiota sem coração. Então o Duque menciona que já sabe que Eftal recebeu um convite especial para a Academia de Ciências Militares. No início, Eftal pensa que seu pai está realmente orgulhoso dele. Porém, o verdadeiro motivo do Duque logo fica claro. Ele diz que só está feliz porque Eftal e sua mãe não viverão mais sob seus cuidados. Como Eftal agora vai frequentar a academia, ele não precisará gastar mais uma moeda para sustentá-los. A partir de agora, eles terão que cuidar de si mesmos. Naquele momento, Eftal percebe que o Duque só os convidou para a mansão para insultá-los uma última vez. Antes de sair, o Duque ordena que um de seus filhos, um homem chamado Joaquim, lute contra Eftal e determine se ele é realmente capaz de sobreviver na Academia de Ciências Militares. No momento em que Joaquim ouve a ordem, um sorriso largo e perturbador se espalha por seu rosto. Este foi o final do segundo episódio. Assista ao vídeo que aparece na tela, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.